Olá, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Perícia Técnica Judicial. A nossa aula hoje é de número 8 e nós vamos falar como redigir um laudo. Uma aula extremamente importante e para você aí que ainda não comprou a apostila, é só ir lá embaixo na descrição do vídeo, clicar no link comprar apostila de perícia, que vocês vão ter como acompanhar de uma forma muito mais completa essas aulas que estão sendo dadas online através das videoaulas. Bom, a apostila, como eu venho falando, complementa as aulas online, assim como as aulas dos vídeos complementam a apostila. Tem muita coisa que não tem, que eu não estou passando aqui, porque ficaria muito extenso o vídeo, mas estão presentes lá na apostila. Então, é bastante apropriado que vocês a adquiram. A única coisa que precisa ser paga é a apostila para ser adquirida. O restante desse curso é absolutamente, totalmente gratuito, assim como o certificado para quem quiser obter lá no final, após fazer uma avaliação, tudo isso será proporcionado totalmente gratuito. E atenção, porque hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma surpresa muito bacana. Os alunos que comprarem a apostila de perícia terão direito e acesso a todos os slides que estão sendo utilizados aqui nas videoaulas do canal. É isso mesmo. Os alunos que já compraram a apostila já receberão o link para acessar os slides de todas as aulas até a de hoje e continuarão recebendo até o final do curso. E os alunos que comprarem a partir de agora a apostila também receberão no seu e-mail o link para acessar todos os slides dos vídeos passados aqui no canal. É bem legal. Vai ser mais um material didático para vocês estudarem, principalmente para aqueles que querem fazer a avaliação final para sair do curso com um certificado. Bem legal, né? Então, esse aí é mais um presente absolutamente gratuito que eu estou passando para todos aqueles que comprarem a apostila de perícia. Hoje mesmo eu já estarei mandando para os e-mails dos alunos que já fizeram a compra da apostila e receberão posteriormente, na sequência, todas as aulas que ainda virão, ok? Então, esse é mais um presente meu para vocês poderem completar os estudos de vocês, ok? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, de número 8, página 14 da apostila, como redigir um laudo. Vamos a ela. Vamos aí. Abrir a apostila na página 14, é o tópico número 8, como redigir um laudo. Vamos então aprender, né, essa coisa tão misteriosa aí que fica todo mundo apavorado, com medo de como é que se faz um laudo, como é a formatação, né, desse laudo. Então vamos ver qual é o raciocínio que nós temos que seguir para fazer esse laudo. Como redigir um laudo? A narrativa do laudo deve ser executada como qualquer texto, com introdução, meio e fim, prestando atenção ao português e tomando cuidado para não cometer erros na escrita. Na dúvida, consulte para ter certeza da maneira correta de escrever as palavras. Então, vocês lembram lá quando a gente estudou para o vestibular, que a gente tinha que aprender a fazer uma redação de forma perfeita, formatada, de maneira a ter sempre uma introdução, um desenvolvimento e um final, uma conclusão? Então, gente, o laudo é a mesma coisa. Nós vamos ter lá uma introdução nesse laudo que vai ser a caracterização, a qualificação do processo. Depois nós vamos ter um desenvolvimento que vai ser toda a nossa análise profissional e técnica diante do objeto do processo. E vamos ter uma conclusão lá dizendo e dando a nossa informação técnica de qual foi o erro, de onde saiu o erro, enfim, dando todas as informações necessárias para que o juiz possa chegar a uma conclusão e proferir a sua sentença.
Quanto aos erros de português, pessoal, não é vergonha nenhuma consultar a forma correta de escrever as palavras lá no Google ou aonde vocês quiserem. Português é uma língua, é um idioma bem complexo, muitas vezes é normal a gente ter dúvida de como é a gramática daquela palavra, então consultar nunca é demais. Além disso, além de não ser nenhuma vergonha, é muito bom, porque a gente está sempre aprendendo. Nosso aprendizado é uma constante na nossa vida. Então, consultar, ter dúvidas, não é vergonha para ninguém não, tá, pessoal? Os termos muito técnicos devem ser evitados, a menos que não tenha jeito. Nesse caso, é recomendável que se explique o seu significado para que tanto o juiz, assim como as partes, possam entender. Então, vamos aí um exemplo que é da área de arquitetura e engenharia, mas serve para qualquer área, para a área médica, para a área da psicologia. São os termos técnicos que o profissional está acostumado a usar no seu dia a dia na profissão, que devem ser evitados no laudo. Por exemplo, no nosso caso de arquitetura e engenharia, a laje flambou, a transversina apresenta trincas e a estrutura mostra riscos de colapsar. Nossa Senhora, bonito pra caramba, né? Só que tadinho do juiz, não vai conseguir entender o que isso quis dizer. Para a gente que é da área, arquitetos e engenheiros, isso aí ficou bem claro e nem está parecendo nenhum bicho de sete cabeças. Mas, pessoal, a gente precisa lembrar que quem está envolvido no processo são pessoas que não são da área, são advogados, é o juiz, todos com formação em direito. O único lá que vai ser da mesma área que a gente, se tiver no processo, que não é obrigatório ter, será o assistente técnico. O restante, ninguém vai entender absolutamente nada do que está escrito aí. Então, a gente precisa prestar atenção nesse detalhe, ok? Fica um pouco complicado do magistrado entender. Se tiver assistente técnico, somente esse compreenderá. Os advogados e juiz ficarão totalmente confusos. Porém, essa frase enigmática, para o leigo na área, pode e deve ser substituído por: o teto está cedendo, a viga apresenta trincas e a construção mostra risco de cair. Bom, ficou bem mais fácil assim, não é mesmo? Ou, se preferir, pode colocar a primeira frase com os termos técnicos, mas logo em seguida, em parênteses ou da forma que vocês quiserem, escreve da outra forma mais simples. Portanto, a clareza e a objetividade devem prevalecer no laudo. Imaginem um juiz que já está sobrecarregado de processos, assim como seus assessores, ter que ler um laudo extremamente longo e complexo. Ninguém merece. E isso eu já falei para vocês em outro vídeo, é o que eu mais tenho visto acontecer. Peritos já com experiência, mas eu não sei por que cargas d'água. Às vezes os profissionais acham que tem que ser assim, agentes complicadores, ao invés de ser agentes esclarecedores. Então eles fazem uns laudos assim gigantescos. Eu já reparei que, inclusive, os tópicos, as informações dos tópicos que eles separam, muitas vezes repete o que já foi explicado anteriormente. Gente, não tem necessidade. Explica uma vez só cada tópico. Não precisa sair repetindo e não precisa encher de tópicos também o laudo. Vocês precisam, sim, passar as informações para o juiz para que ele entenda o que está acontecendo, para ele conseguir proferir a sentença dele. Não precisa sobrecarregar o laudo de palavras, de texto, de parágrafos e de informações. É preciso ser o mais conciso, lógico e objetivo possível no laudo e ser coerente, principalmente. Então, vamos ver aí o que é que o Código de Processo Civil fala a respeito do laudo, porque nós sabemos que tudo está escrito lá no CPC, tudo está regulamentado lá, nós já sabemos disso, né, e já entendemos nessa altura do campeonato. Então, eu sempre coloco aqui os trechos do CPC para que vocês vejam a fundamentação de toda essa regulamentação. O laudo deve ser feito segundo os parâmetros do CPC. Artigo 473, o laudo pericial deverá conter: inciso 1, a exposição do objeto da perícia; inciso 2, a análise técnica ou científica realizada pelo perito;
Então, muito bem, aí o inciso 1, a exposição do objeto da perícia, é aquilo que eu falei para vocês agora há pouco, é a qualificação do processo. Por exemplo, se o objeto da perícia for um imóvel, que é no caso nosso de arquiteto e engenheiro, a primeira coisa que a gente vai fazer é descrever aquele imóvel, com plantas, inclusive, se a gente entender necessário, com medidas, com dimensões, com características de conservação, enfim, todo esse tipo de coisa. Se for um médico, ele vai descrever o quê? O paciente que ele está analisando, que ele vai examinar, o que acontece quais são as características desse paciente, idade, nome, enfim, tudo isso tem que ser, é a primeira coisa para ser descrita no laudo. O inciso 2 aí, que é a segunda coisa que deve ser feita, é exatamente aquele desenvolvimento, que é onde a gente vai mostrar a análise técnica ou científica que a gente fez na perícia, que a gente fez durante a diligência. Inciso 3, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Inciso 4, resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Parágrafo 1º, no laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Então, aí, não fiquem apavorados aí com esse inciso 3 aí, que diz que tem que indicar o método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas, blá, blá, blá. Então, vocês não precisam ficar, ai meu Deus, que método é esse? Socorro, não sei que método é. Gente, o método é aquele que vocês utilizarem. Por exemplo, no nosso caso de arquiteto e engenheiro, qual foi o método que você utilizou para verificar a causa da trinca que você achou, que você identificou numa construção? Você vai explicar o que você fez. Se você analisou, mandou alguém quebrar uma pequena parte do pilar que está ali naquele local, se vocês verificaram, fizeram um corpo de prova daquele material para ver como é que estava o concreto daquele elemento estrutural, se vocês levaram esse corpo de prova para um laboratório para poder analisar a resistência desse concreto à compressão. Enfim, o que vocês tiverem feito para fazer aquela avaliação, vocês vão explicar no laudo. Esse é o método, entendeu? Não existe nenhum método enigmático, nem nenhuma coisa assim que só cientista sabe, não. É o método, foi o que vocês fizeram. Vocês fizeram daquela forma, vocês vão explicar o que levou vocês a concluir aquilo ali e como vocês concluíram, como foi que vocês fizeram a verificação. Por exemplo, se foi uma construção que colapsou, você simplesmente foi lá, a primeira coisa que você foi ver foi o quê? A laje que colapsou não tinha armadura, não tinha malha, não tinha o aço negativo, ou os ferros negativos, como a gente fala. Então, isso tudo é o método que você está utilizando, de verificação. Você pode usar também o método de amostragem, uma construção que colapsou, mas parcialmente, ela não caiu completamente. Então, o que você vai fazer para verificar o todo dessa construção? Você vai pegar por amostragem um pilar e vai quebrar um pequeno pedacinho, mas a gente sabe que tem que quebrar muito pouco para verificar se lá dentro existe armadura ou não, e a gente sabe que isso tem que ser feito com critério, porque senão a gente vai provocar o desabamento do resto da construção que ainda estiver em pé. Quer dizer, mas esse tipo de detalhe técnico com relação à engenharia, eu vou passar detalhadamente, inclusive, qual é o raciocínio que a gente deve seguir para a gente conseguir verificar a patologia na construção
nos 4 últimos vídeos do nosso curso, que serão específicos para arquitetos e engenheiros. Nesses últimos 4 vídeos, nós vamos falar numa linguagem mais técnica e vamos procurar entender como é que a gente faz a avaliação de certas patologias de construções, tá? Então, isso é uma coisa mais específica que não cabe agora aqui eu ficar falando no modo jurídico. Eu estou só dando uma pincelada para que todos os profissionais que estejam assistindo a aula entendam que método é esse que ele está falando aí. O médico, a mesma coisa. Qual foi o método que o médico usou para examinar o paciente? Ele vai explicar o que foi que ele fez lá para chegar àquela conclusão. Ele examinou, ouviu o batimento cardíaco, a pressão, enfim, o médico vai explicar. É como ele fez aquilo. O psicólogo, a mesma coisa. O contador é a mesma coisa. Então, o método é aquilo que você fez para conseguir chegar àquela conclusão. E aí está falando, mais uma vez, que o perito deve apresentar, né, a fundamentação numa linguagem simples e com coerência lógica. E aquilo que eu venho falando já várias vezes. Nada de rebuscar demais o linguajar do laudo. Parágrafo 2º. É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Bom, isso aí também é uma confusão também, né, que existe, e é preciso também que isso fique bem claro. O perito, ele não é o juiz. Eu já até comentei assim, en passant com vocês isso em outro vídeo. O perito não está ali para julgar, muito menos para dar sentença. Então, ele tem que tomar cuidado. E isso acontece, tá, pessoal? Tem perito que às vezes se empolga na hora que está fazendo o laudo, ou principalmente na hora das réplicas. Quando os advogados dão uma impugnação no laudo dele, ele fica meio estressado, e aí, às vezes, ele parte meio que para agressão verbal ali na escrita no laudo, e começa a já extrapolar, dizendo, praticamente culpando e já acusando o outro. E não é o papel do perito acusar ninguém. O perito está ali só para informar ao juiz tecnicamente o que ocorreu no objeto do processo, que foi o seu objeto de perícia. É isso que o perito tem que fazer. Então, cuidado, viu, gente? O perito não tem que chegar lá e dizer que o réu é culpado ou que o réu é inocente, não. Isso aí é atribuição do magistrado. Não há um formato padrão. Basta que o perito realize uma narrativa dotada de coerência, com exposição dos fatos, análise técnica e conclusão sobre o caso, seguido de respostas aos quesitos e, ao final, colocando-se à disposição do juízo. É isso aí, pessoal. Não tem um formato padrão para redigir um laudo, não. Você vai ter o seu próprio modelo de laudo, aquele que você entender que é o melhor, o mais esclarecedor. O que existe são parâmetros para você seguir de acordo com o Código de Processo Civil. E no final é de praxe você se colocar à disposição do juízo para maiores esclarecimentos, etc. e tal. Quem tem a apostila tem aí os modelos, os exemplos de laudo aí que eu dei, e vai ver que no final a gente sempre faz essa finalização aí, dizendo que está ao inteiro dispor do juízo, enfim. É só dar uma olhadinha aí, porque colocar, né, exemplos de laudo aqui nos vídeos ficaria assim muito extenso. É por isso que é necessário a apostila, porque a apostila tem uma parte que não tem aqui nas videoaulas. Ela complementa aqui as videoaulas, e as videoaulas por si só também já passam uma série de informações que não existe na apostila, complementa a apostila. Por isso que o material tem que ser completo para que vocês continuem os estudos, ok? Então, olha aí, ó. Não cabe ao perito externar convicções de âmbito jurídico, tais como se houve culpa, dolo, imprudência, negligência, imperícia, dano moral. O perito relata os fatos que apurou, compara com os parâmetros técnicos adequados e esclarece se houve desvio de técnica ou não em concreto.
Então, é isso aí que eu falei agora há pouco para vocês. Ele não tem que dizer o réu é culpado ou o autor é culpado, o réu está mentindo ou o autor está mentindo. Não, essas palavras devem ser exterminadas do laudo. Não, não pode ter isso aí, não. Não existe isso. A gente tem que ser o mais técnico possível, o mais imparcial. Além de tudo, a gente tem que ser profissional. Não pode deixar a emoção levar você na hora que você está fazendo o laudo, não, porque senão você começa a surtar e começa a partir para uma coisa mais radical, e aí não é legal, porque aí o profissionalismo desaparece, né? E também o respeito, você precisa se fazer respeitar. Então é necessário que você seja imparcial e não deixe a emoção te dominar na hora que você estiver fazendo o laudo, principalmente réplica. Às vezes dá uma certa raiva, porque os advogados, eles têm lá, né, as estratégias deles digamos, de atrapalhar, né, de confundir um pouquinho as coisas, e esse é o papel deles lá, né, e a gente às vezes fica, é normal, nós somos humanos, a gente fica com um pouquinho, assim, um pouquinho chateado, né, vamos dizer assim, só que não pode não, a gente pode até ficar chateado, mas a gente não pode deixar transparecer isso lá na hora que vai responder, lá na réplica, nem no laudo, nem na réplica, viu, pessoal? Isso também eu vou falar, vou até citar exemplos que aconteceu. Isso tem na apostila também um exemplo muito bom de um processo que eu fiz a perícia e que os advogados apresentaram uma impugnação ao meu laudo lá e fizeram uma argumentação assim que, nossa, na hora eu falei assim, meu Deus, eu não vou ter como sair disso, que é armadilha. Exatamente, o termo é esse, são armadilhas que eles preparam ali para te confundir. Mas quando você tem conhecimento da técnica, você sai. Você consegue sair e solucionar aquilo ali, porque você vai responder tecnicamente. Então, não adianta fazer armadilha para aquele profissional que sabe o que faz e o que fala. Então, isso aí tem na apostila também, é bem interessante, é com relação a um móvel que foi mal montado, e o comprador entrou, ajuizou uma ação contra a loja, né, de departamento que vendeu o móvel para ele, que também era responsável pela montagem. Então, os advogados da empresa depois impugnaram o meu laudo, né, fazendo uma contestação lá, uma alegação, e aí eu tive que responder. Isso está tudo lá descrito lá no laudo. É bem interessante para vocês tomarem conhecimento, né, do que vocês podem, do que espera vocês, né, no mundo jurídico. Artigo 477. O perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. As partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Parágrafo 2º. O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer, ponto. Inciso 1, sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público. Inciso 2, divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Então, esse artigo 477 está abordando aí os prazos, né, que o perito tem, e essa questão aí dos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento, é preciso que vocês, quando pegarem esse processo, a primeira coisa que vocês têm que olhar antes de vocês darem a proposta de honorários, se os quesitos estão presentes no processo, que vocês não podem fazer proposta de honorário sem quesitos do processo, e ver se por acaso o juiz já marcou a audiência de instrução e julgamento, porque às vezes acontece, é uma coisa totalmente despropositada. O juiz não deve marcar
audiência de instrução e julgamento quando o processo tem perícia, porque muita coisa vai acontecer ali e muitos prazos vão precisar ser modificados no decorrer do processo. Então, o juiz não deve fazer isso, mas muitas vezes acontece dele já ter marcado a audiência de instrução e julgamento. Então, você precisa avaliar se a data que vai ter essa audiência de instrução e julgamento vai ser suficiente, o tempo vai ser suficiente para você elaborar a sua perícia, a sua proposta de honorários, a sua perícia e o seu laudo. Se tiver muito em cima, vocês já precisam peticionar dizendo que a data da marcação da audiência de instrução e julgamento não permite com que vocês façam o trabalho de vocês a tempo, porque vocês têm que entregar pelo menos com 20 dias antes dessa audiência. Deu para entender? Então, geralmente os juízes, quando o processo demanda perícia, eles não marcam a audiência de instrução e julgamento. Eles só marcam depois que acabou todo o processo da perícia, que o laudo já foi entregue, que as partes já contestaram, já impugnaram ou não. Aí sim que ele vai marcar. Mas se isso acontecer, e às vezes acontece, vocês precisam estar atentos e peticionar, avisando que não terão tempo para fazer o trabalho e entregar com 20 dias de antecedência. Certo, pessoal? É isso aí também são coisas que vocês precisam estar sempre acompanhando no processo. Então, aí está falando também do prazo das partes, que as partes vão se manifestar, tem 15 dias para se manifestar com relação ao laudo do perito, inclusive o assistente técnico tem também esse mesmo prazo para poder fazer o seu parecer. E aí, depois disso, o perito tem 15 dias para responder o assistente técnico, se for o caso, ou responder à impugnação também, se for o caso. O perito deve ficar atento e sempre acompanhar o processo, mesmo depois da entrega do laudo. Primeiro, o laudo tem que ser entregue até 20 dias antes da AIJ, que é a audiência de instrução e julgamento. Se o juiz já tiver marcado essa audiência antes da perícia acontecer, o perito, constatando que não terá tempo hábil de executar perícia e laudo no prazo de 20 dias que antecedem a audiência, ele deve peticionar avisando ao juiz para que ele modifique essa data. Foi o que eu acabei de explicar para vocês. É isso aí, tá? Prestar atenção quando vocês pegarem nesse processo para dar já, quando vocês forem nomeados e já tiverem que apresentar proposta de honorários, já olha lá se tem audiência de instrução e julgamento marcada. As partes têm 15 dias para se manifestarem, assim como o assistente técnico para fazer o seu parecer ou laudo crítico, tá? Então, o laudo do assistente técnico pode ser chamado de parecer ou de laudo crítico. No entanto, se alguma das partes requerer esclarecimentos, são mais 15 dias. Então, se tiver impugnação ou as partes ou o assistente técnico tiver pedindo ao perito algum esclarecimento, foi aquilo que eu falei anteriormente, o perito tem mais um prazo de 15 dias para responder. Então, o que ocorre é que esses prazos não correspondem à realidade forense, pois são milhões de ações em andamento em um tribunal de justiça, onde dificilmente o magistrado irá se arriscar a marcar a AIJ, que é a audiência de instrução e julgamento, na decisão de saneamento, em processos onde existam a necessidade de perícia. Então, é o que eu acabei de falar. Lá na decisão de saneamento, que é aquela audiência que tem lá onde o juiz vai dizer o que está sendo necessário de provas, o que está sendo necessário de depoimentos, enfim, essa é a decisão de saneamento, lá é que ele marca a audiência de instrução e julgamento. Só que ele dificilmente vai fazer isso em processos onde existam a necessidade de perícia, porque ele vai decidir que precisa da perícia exatamente na decisão de saneamento. Então, na decisão de saneamento, se ele vai já decidir que precisa de perícia para chegar a alguma conclusão, ele já não vai marcar essa audiência de instrução e julgamento, porque ele já sabe que o tempo vai ser uma incógnita. Então, é o que geralmente acontece, tá? Mas é o que eu falei para vocês. Caso aconteça, vocês precisam
avisar ao juiz que vocês não vão ter prazo hábil para elaborar o trabalho. Então, vamos aí a uma explicação aí do que são esses termos, para vocês saberem aonde estão pisando, do que se trata, né? Se não ouve essas coisas assim, não sabe o que é, fica chato, fica boiando aí, então vamos saber o que é. Decisão de saneamento. A decisão interlocutória, um dos atos processuais praticados pelo juiz, em que o juiz esclarece os pontos controvertidos, decide questões processuais pendentes e determina as provas que devem ser produzidas, sendo que nesse momento ele ainda não está dando a sua sentença. Então, pessoal, não é a audiência que ele dá a sentença, isso aí ele está elaborando todo o processo que ele está precisando para que ele, no final, ao final, possa proferir a sua sentença. O processo está ainda em andamento. Ele vai designar ainda a audiência de instrução e julgamento quando for necessário. Então, quando for necessário, a continuidade desse processo, quer dizer, ainda precisa recolher provas, ainda precisa de uma série de informações para que ele chegue a uma conclusão, ele vai marcar, vai dizer que vai ter a audiência de instrução e julgamento, mas se tiver perícia, ele normalmente não vai fazer essa marcação ainda. O que é a audiência de instrução e julgamento? É tentativa de conciliação, ele vai tentar ainda que as partes entrem num acordo, mesmo se porque a primeira coisa que acontece quando se abre um processo no Poder Judiciário, a primeira coisa é a audiência conciliatória, que se chama, que nem é feita com o juiz, é feita com um conciliador. Só que mesmo já tendo essa etapa, já tendo sido a primeira parte desse processo, mesmo assim ele vai tentar novamente uma conciliação entre as partes. A arguição do perito, isso no caso, se o perito tiver sido convocado para ir na instrução e julgamento, se ele não foi convocado para ir, vai ser a leitura do laudo, que vai dar as informações necessárias. A produção de prova oral, quer dizer, ele vai chamar testemunhas, se for o caso, a apresentação de alegações finais, que os advogados vão apresentar as suas alegações, e a prolação de sentença, isso é, determinação da decisão judicial. Então, é quando ele vai, finalmente, depois de todos esses dados ali reunidos, de testemunhas, de informações que ele obteve, ele vai finalmente dar a sua sentença. E deu para entender, pessoal? Então, eu acho que isso aí são informações assim, né, que todos precisamos ter e entender, pelo menos, não precisa ter nada decorado, nem ser expert em nada disso, como eu venho sempre falando para vocês, porque aqui ninguém tem formação em direito, mas são coisas que é preciso que vocês entendam para não ficarem perdidos no meio dessa confusão, né? Ah, meu Deus, socorro, por que tem isso agora? Por que isso está acontecendo? Então, vocês tendo o entendimento de como é, de como transcorre todo um processo no Poder Judiciário, vocês ficam entendendo o porquê está acontecendo determinadas ações e por que vocês estão sendo muitas vezes convocados de determinadas maneiras, como vocês estão sendo arguídos ou como vocês estão sendo cobrados, vocês vão passar a entender e vocês vão saber exatamente aquilo que vocês têm que fazer e aquilo que vocês não têm que fazer. Vocês vão saber as obrigações do perito e os direitos do perito. Né? Então, tudo isso é muito importante quando a gente está exercendo uma função. Então, a nossa aula de hoje termina aqui nesse slide e nós continuaremos depois. A próxima aula será a aula de número 9. Até o próximo encontro. E se você aí gostou desse vídeo, não esquece de sair sem deixar o seu like. Se você ainda não tiver inscrito no meu canal, não se esqueça e se inscreva no meu canal. E se você achou que esse vídeo trouxe boas informações, compartilhe para todos aqueles que têm interesse em seguir essa carreira de perito. E não esqueça também de ativar o sininho, porque o sininho vai avisar a vocês toda vez que eu postar um vídeo aqui, ok? Então, é isso aí. Espero que vocês estejam gostando, aproveitando e aprendendo nesse curso online, que é um presente
para todos vocês, arquitetos, engenheiros, e também esse módulo jurídico se adequa também a outras profissões, assim como medicina, como psicologia, contabilidade, ok? Então, até o próximo encontro. Bye, bye!